a que possamos ajudar os outros. Graças a Deus, graças a Jesus, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e pedir para esse momento toda uma chuva de bênçãos para que possamos ser iluminados no nosso entendimento, que possamos, na sua plenitude, compreendermos e assimilarmos o conteúdo que aqui será ensinado, que possamos converter esses ensinamentos em obra, em auxílio, em colaboração na obra do nosso Pai. Pedimos por todos os nossos irmãozinhos em sofrimento, onde quer que eles estejam. Pedimos pelos nossos irmãos que estão a caminho, que eles possam ser conduzidos até aqui em segurança e que o nosso palestrante possa ser abençoado, possa ser inspirado, que traga para nós todas as verdades divinas. E assim agradecemos a presença dos nossos mentores e amigos espirituais, do nosso patrono Francisco de Assis, do nosso irmão maior Jesus Cristo, e agradecemos acima de tudo a Deus e pedimos permissão para iniciarmos mais esse momento de estudo e trabalho. Façamos um minuto de silêncio para que possamos irradiar as bênçãos para o nosso planeta. E o estudo de hoje será obstáculo à reprodução, perguntas 693 e 694. Que possamos ser. Que o nosso irmão seja iluminado, inspirado e que possa estimular as nossas mentes, né? Que Jesus nos abençoe. Boa noite. Vamos estudar os itens 693 e 694, obstáculos à reprodução. São contrários à lei da natureza, à lei dos costumes humanos que tem por fim, por efeito, criar obstáculos à reprodução? Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Entretanto, a espécie de seres vivos e animais, plantas, cuja reprodução seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve se opor-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Isso é a chave desses dois itens. O equilíbrio entre as forças da natureza. Qual é a chave? A inteligência. E ainda isso é que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, que está perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Aí na 694, Kardec vai direto na questão da sexualidade, que se dá a repensar dos usos cujo efeito consiste em obstar à reprodução para a satisfação da sensualidade. E os espíritos dão uma resposta muito emblemática. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Por que ela é emblemática? Porque não há condenação, há constatação. É diferente. Nós, no entanto, temos uma relação com essas questões ligadas a tradições culturais muito complicadas, em que a sexualidade foi vista como pecado, né? Tanto que na tradição cristã você vai ter toda uma questão de proibições e condenações e entender a sexualidade como sujeira, como algo. Então a tradição europeia,
que nós herdamos, ela é diferente das tradições indígenas, aqui, africanas, asiáticas. A tradição europeia, ela é marcadamente conservadora e puritana com relação a isso. Os outros povos, os outros seres humanos, não. Eles trabalham com essa questão com uma maior largueza. Acontece que nós tivemos aí, nos anos 60, mais ou menos, a partir dos anos 50, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter algumas questões sociais que são fundamentais para a gente entender o nosso mundo hoje. Primeiro, que a Segunda Guerra Mundial, ela acabou com milhões de pessoas inocentes. Não só as pessoas que se envolveram na guerra, com as armas, mas também pessoas inocentes. E segundo, que mesmo, se você for olhar Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, você vai ter uma redução drástica da população masculina. Uma desesperança, um desalento e uma sensação de que a vida pode terminar a qualquer momento. Então você vai ter no final dos anos 40, um questionamento sobre o que é a vida e o viver. E se todas essas repressões não castravam e limitavam a vida. Isso vai ter o movimento beatnik nos anos 50, uma série de movimentos, o rock and roll nos anos 50 e nos anos 60 a gente vai ter essa... Porque a partir da Segunda Guerra você vai ter a Guerra Fria. E a Guerra Fria, ela era o confronto do comunismo soviético com o capitalismo americano. Só que eles não lutavam diretamente. Nunca houve uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Eles usavam outros países que estavam se tornando independentes, estavam se descolonizando, e ali eles armavam as pessoas. Então, em várias partes do mundo, você vai ter conflitos e disputas de territórios para saber se esse país iria se tornar comunista ou capitalista. Então, nos anos 50, nós vamos ter mísseis nucleares, a ameaça dos mísseis nucleares. Outro dia, semana passada, a gente falando sobre um tema, numa palestra numa casa espírita, e depois no final a senhora falou, você falou isso? Eu vivi isso. Teve um ano, a gente morava no interior, e aí a rádio parou, a escola fechou, porque o mundo ia acabar. Aí eu falei, foi o conflito da Baía dos Porcos, em Cuba. Porque nós hoje só vemos isso, assim, rapidamente, num livro didático ou num filme, mas quem viveu, aquela senhora viveu a época. Quem viveu sabe que naquela semana a expectativa das pessoas é que ia acontecer a Terceira Guerra Mundial, porque a União Soviética não ia deixar os Estados Unidos invadir a Cuba, ia implantar mísseis, e os Estados Unidos estavam implantar mísseis lá, e ficou aquela coisa que a União Soviética trouxe os mísseis, né? E um conflito muito sério, e as pessoas pensaram o seguinte, o mundo vai acabar. Tudo isso, por que eu estou falando tudo isso? Tudo isso é para nós entendermos o que vai acontecer, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, as guerras de independência da África, o boom do hipismo, a explosão da sexualidade. E isso vai trazer, é interessante você ler livros espíritas, artigos espíritas da época, que em geral o espírita ele cai no conservadorismo, né? Ele tende ao conservadorismo, porque ele é extremamente castrador e puritano. Para os jovens, você consegue afastar todos os jovens da casa espírita, porque como aqui, por isso que eu digo o curioso do item 694, que ele é mais avançado, porque ele não condena, ele fala o seguinte, vou repetir para vocês,
que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem é material. Quanto o homem é material em que sentido? Materializado, terra a terra. Porque a sexualidade não tem a ver com a repressão. A sexualidade tem a ver com autoconhecimento. E aí que está toda a diferença da abordagem, que hoje nós já conseguimos ter. Nós conseguimos ter na medida em que nós conseguimos entender que a sexualidade, ou seja, você, quando fala de obstáculos à reprodução, é importante que a gente entenda o seguinte. Eu dou aula para ensino fundamental já há alguns anos. E eu sou uma pessoa observadora. E a observação não é uma pesquisa, entendam bem que não é uma pesquisa, é uma opinião, ok, gente? É diferente. Existe trabalho de pesquisa sobre isso. É a opinião que eu vejo na relação de sala de aula, aluno, família. O que eu percebo, primeiro, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Você está lidando com alunos de 6º ou 9º ano, e quando vem os pais desse aluno, você já vê que você está ficando velho, porque os pais também são muito novos. Então os pais têm 20, 22, 25, 30 anos, né? E muitos desses pais não quiseram ter filhos. Esse que é o detalhe. Quando você começa a ver, primeiro, eu achei, a primeira vez que eu fiz isso não foi com essa faixa etária, foi no estado, foi com a faixa etária maior. Depois eu nunca mais fiz essa pergunta. Você vai na aula de sociologia, não sei o quê. E aí eu vendo eles falar que um xingando o pai do outro, um xingando o seu próprio pai. Falei, gente, quantos aqui moram com os pais? Pai, homem. Pais não, pais pode dar ilusão que eu estou falando de pai e mãe, né? O pai, o homem, o cidadão. Bom, a sala levantou 80% da sala, naquela sala específica, não viviam com pai, ou muitos nem conheciam. Aquilo para mim foi tão chocante que eu percebi que sala de aula, não sei se a Márcia teve essa impressão, ela te joga num mundo assim, que é um mundo bem real, gente. Você começa a ter uma leitura da sociedade com a sala de aula, né? Porque por mais que a gente tenha problemas, eu mesmo sou filho, meus pais são separados há muitos anos, mas você não tem ideia da dimensão de que isso tem quando você vai ver 80% dizendo que não mora com o pai. Isso tem um sintoma, isso tem uma consequência na construção da relação das pessoas uns com os outros. É um sintoma de que o quê? Que as relações sexuais furtivas, o chamado sensualismo, o sexo pelo prazer, ele traz consequências emocionais, psicológicas, evolutivas a todos os envolvidos. A mulher que fica com a criança, que muitas vezes ganha R$200 de pensão e o pai diz que ela está usando para uso próprio, 200, 300 reais, né? 400, que seja, tudo bem, gente, 400 reais. Que seja, ficou rica, ela agora vai se esbaldar com 400 reais, né? Quem tem filho, né? Os pais que têm filho e sabem o custo que é o filho, sabem que isso, né? Mas a gente sabe que isso acontece, a gente sabe, muitas vezes, se o pai não é funcionário público, que tem essa vantagem. Se ele é funcionário público, já sai direto na conta. Mas se não é, ele não paga. Uma vez ele é policial, aí ele disse
que a pessoa chegou lá para denunciar o roubo da bicicleta, não sei o quê. E aí ele foi, né? Ele foi lá dentro. Ele disse que é obrigatório isso. Ele foi lá dentro e tirou a ficha da pessoa. Quando ele voltou, ó, você está preso, você não pagou a pensão. Ele falou, não, eu não sei o quê. Eu falei, ela disse que não ia denunciar, que não sei o quê. Aí depois ele me falou, Anderson, isso é toda semana. Para a gente ter uma ideia. Por que eu estou falando disso? É a dimensão da questão que a gente até teve lá uma atividade agora no segundo bimestre, no estado, e o grupo, a turma que eu peguei, qual era o tema? Gravidez na adolescência. E aí a gente fez, eles fizeram um trabalho, a gente deu algumas ideias, algumas dicas, eu fiz um debate em sala de aula, em que a gente falou sobre essa questão, que é a questão que o item 694 meio que revela para a gente. A sexualidade, enquanto um uso fácil e prazeroso, ele redunda em consequências, e essas consequências serão tanto mais frustrantes e infelicitadoras, quanto menos sentimento houver no processo. Está dando para entender, gente, a relação? Quanto mais animalidade é essa sexualidade. Eu não estou... Assim como no livro do Espírito, a gente não tem como dizer para ninguém na face da terra não faça sexo. Mas no Brasil e em outros países, por exemplo, entre os jovens, entre os adultos, é comum o sexo no primeiro encontro. A gente não tem como mudar isso, a gente não vai ser hipócrita, a gente não vai aqui definir o que cada um deve fazer. Isso é de cada um. Porque nós não estamos aqui, nosso intuito, ao abordar essa questão, não é entrar num viés moralista, hipócrita, que não ajude a nós mesmos. Nós temos que entender o que está por trás disso. Por quê? Porque a sexualidade, ao contrário do que a gente possa pensar, ela envolve forças da alma, forças profundas da psique. Uma pessoa pode, eu vou usar essa palavra, enlouquecer por causa disso. A frustração, a decepção podem levar a uma desistência, a depressão, a uma desistência da vida. Então são forças que não pensar nisso, e a maioria das pessoas não pensam, podem trazer frustrações para o resto da vida. A pessoa viveu uma vida em processo semidepressivo, em que ela não tem razão para viver, ela simplesmente sobrevive. Então a gente está falando de uma coisa que é muito importante quando a gente começa a pensar na vida como um processo de evolução, como lei de progresso. Porque quando você entende a vida como lei de progresso, você entende que tudo é aprendizado. A Joana de Ângeles vai nos dizer aqui nesse livro, Após a Tempestade, que uma das questões mais sérias do ser humano, aliás, não é aqui, perdão, André Luiz no livro Missionários da Luz. André Luiz no livro Missionários da Luz, ele diz assim, Alexandre, diz assim: de modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista. Então, no capítulo 2, esse livro várias vezes ele vai abordar a questão da sexualidade. Por quê? Nesse livro ele vai estar falando do processo de reencarnação. E nós
esquecemos que, por exemplo, os animais, até onde eu sei, tá, gente? Se tiver algum biólogo aqui, não, mas ele falou, mas existe um animal assim, tudo bem, gente, ok. Eu só estou falando até onde eu sei, eu não sou da biologia, tá? Eu só estou dando uma visão geral. Se tiver casos específicos, não tem problema, é só para a gente ter uma visão geral, ok? Então, por exemplo, o gato. Quem tem gato na vizinhança, gata na vizinhança, sabe a baixaria que é quando ela está no cio, né? Que ela começa a gritar, parece até uma criança chorando, que é o processo do cio dela. Os animais, acredito que a grande maioria, pelo menos os mamíferos, eu não conheço biologia o suficiente para afirmar, mas que sejam só os mamíferos, não sei. Eles têm cios, em que o feronômio atrai o macho para a realização do ato sexual. Enquanto a fêmea não entra nesse cio, o processo não acontece. Eu sei que o bonobo, por exemplo, eu sei que o tema é um pouco complicado, né, gente? Mas o bonobo, ele é muito engraçado, não dá nem para ficar falando muito dele, porque o bonobo é um chimpanzé pigmeu. E todo o processo da sexualidade dele é similar à humana. Já não é por cio, mas é também por prazer. Então você tem várias histórias, pessoas que pesquisam o bonobo na África, você ouvindo, você ri, né? Há o domínio da fêmea sobre os machos, há todo um processo e eles não brigam. Eles têm sexo o dia inteiro e dormem e não brigam. O chimpanzé comum, que não é o bonobo, ele é mais agressivo. Eles se matam, inclusive. O bonobo não. O bonobo vive lá. Aquela vida, né, dele lá é muito curioso. Mas vejam bem, então os primatas, você já não vai ter isso tanto. Porque é um processo o quê? Evolutivo. Nós somos primatas, não sei se vocês sabem. Nós somos Homo sapiens, um hominídeo. Primatas hominídeos. A única espécie de hominídeo, eles estão querendo colocar o gorila como hominídeo. E o chimpanzé. Mas na atual, há essa visão. Né? Mas na atual categorização, nós somos a única espécie existente hominídeo. Já existiram vários outros. Então, os outros, a gente sabe que o processo é evolutivo. Ao longo de milhares de séculos, nós vamos saindo da inconsciência e entrando na consciência. A conquista da consciência, ela nos dá uma batata quente nas mãos, que chama-se livre-arbítrio. Você começa, então, a ter que gerenciar as forças que você possui. Então, nós vamos caminhando, inicialmente, de um instinto, já como homens, Homo sapiens. Você vai ter que aprender a lidar com os instintos, para que isso se transforme em sensações e que um dia sejamos puro sentimento. A sexualidade, ela, como força da alma, os hindus falam da Kundalini, uma força serpentina que estaria radicada no chakra básico, e que eles têm técnicas que despertam isso. Muitos médiuns têm e percebem isso acontecer, esse fenômeno acontecer. A pessoa começa a sentir como se tivesse um fogo na coluna vertebral e aquilo vai subindo até chegar aqui. Alguns médiuns já relataram isso. A literatura indiana é muito farta nisso. Existem técnicas para que isso aconteça. Não é recomendável. Esse processo acorda várias forças do ser e estão radicadas no chakra básico, que é o chakra que é ligado à sexualidade,
Mas vejam bem, ele é ligado, como ele diz aqui. Ele diz, olha só o que ele diz. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista. Ou seja, canalização de nossas possibilidades espirituais. Criatividade. Está ligado diretamente à criatividade, prazer de viver, construção, motivação. Daí que malbaratar essas forças com alguém pelo simples prazer, porque gera, claro que a gente sabe que sexo gera prazer. Só que quando essas forças, elas não estão em comunhão, essa pessoa, eu não estou dando aqui que você tem que entrar na igreja de véu, não. Pode ser namoro, noivo, o nome que se der, não tem. Mas se você não está com aquela pessoa conjugada numa comunhão afetiva, isso traz um vazio, porque as suas forças sexuais da alma, que o Dr. Jorge André chama, elas não estão em completude. Não há comunhão, é apenas um prazer egocêntrico. Então há uma frustração, há um vazio. A pessoa então vai ter vários parceiros ou parceiras, vai tentar vários tipos de estímulos para que aquela sensação tente se perdurar. Mas a sensação do orgasmo sexual, ela por si só não é suficiente para estimular a alma a expandir o seu ser. É preciso uma comunhão de sentimentos. E é aí que a humanidade, a gente tem falhado. Porque a gente procura estimular, exacerbar das melhores formas possíveis as sensações, pensando que isso vai resolver o nosso problema. E aí nós temos que o corpo masculino e o corpo feminino são moldados para que o nosso olhar veja aquela pessoa como sendo propiciadora de prazer. E aí até a escolha de parceiros e parceiras está com um olhar viciado, em que a pessoa olha a pessoa e nós talhamos o corpo de uma tal forma em que ele se torne um acepip, um produto. Aí você vai ter mulher melancia, mulher melão, não é isso? Por quê? Se tornou um objeto que pode proporcionar prazer. E aí o sexo, ele era, né, alguns anos atrás, 20 anos, não acredito que continue, era a época do Alta Vista. Alguém lembra do Alta Vista aqui? Lembra do Alta Vista? Não? Ninguém lembra do Alta Vista? Você lembra, né? Não existia Google, gente. O buscador chamava-se Alta Vista. Era muito antigo. E lá nas pesquisas no Alta Vista, você vê, caiu do esquecimento. Só tinha ele, tinha Ping, tinha KD, tinha Achei, tinha uma série de coisas. Tinha uma série. O Google chegou e mudou o paradigma e todos os outros não tinham mais razão de ser. Lá naquela época, uma pesquisa de busca, né? Você via que o nome que mais trazia um número de sites era a palavra sexo. Eu não sei hoje, eu estou defasado, 20 anos, nunca mais fiz essa pesquisa, nunca mais fui buscar essa informação. Mas o sexo hoje movimenta tudo em torno do sexo. Movimenta bilhões, muitos bilhões de dólares. São duas coisas que trazem muito lucro à humanidade. Elas concorrem como sendo as duas coisas que se ganha mais dinheiro: drogas e sexo.
Então vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui. A gente não vai conseguir lidar com essa temática da sexualidade com a pura e simples repressão. Por isso que os Espíritos falam. É a mostra de que a pessoa, ela está mais presa nisso aqui e não nisso aqui. Só que o verdadeiro prazer, ela sente aqui. É uma realização íntima. Por isso, a gente também precisa parar para pensar que os relacionamentos, eles nem sempre são planejados. A gente cansei de ver orador falando, até livro escrevendo. Uma vez, livros como esse da Vida em Família, todo relacionamento, todo. A pessoa falou todo. Isso já é complicado, gente. Todo relacionamento é complicado, é planejado. Nada disso. Infelizmente, eu sei que isso pode gerar polêmica, mas a gente não vou fugir da verdade para agradar. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira por quê? Por causa disso aqui, ó. Boa parte das relações, ó, são de olhar, gente. São ligadas à estética. Boa parte das relações são ligadas à estética. Pode ser que numa dessas tenha realmente um planejamento, mas isso já denuncia uma imaturidade. Se a pessoa é imatura, quanto mais imatura é a pessoa, menos condições ela tem de planejar o que quer que seja. Planejamento reencarnatório, ele está ligado diretamente, você participar do processo, ok? Decidir, aqui não é... Tá, esse livro trata bem disso, Missionário da Luz. Ele depende de o quê? De maturidade. Você tem que ter uma visão melhor das coisas. Então, muitas coisas acontecem conosco, os espíritos superiores sabem que irá acontecer. Ó, Mariazinha vai encontrar com Zequinha. Não tem jeito. Quando o Zequinha passar pela vida de Mariazinha, vai ter uma liga. Eles já sabem. E eles vão planejando em cima disso. Então, ok. Vamos ver se então a gente pode fazer o resgate e a gente coloca na vida do casal o Joãozinho, que está ligado a... Entenderam isso? Há um planejamento? Há um planejamento. Mas você não participou. Está calcado no quê? Na lei de probabilidade. Eles lá sabem muito bem as probabilidades. À medida em que você vai passando para uma vida mais sensata, você começa a você tem encontros, você reencontra, vamos planejar o nosso casamento. Aí você já começa a ter isso sim, já começa a ter os filhos e tudo mais. Mas nesse nível, o que acontece quando a pessoa nasce? Ela cai num mundo em que o corpo físico é extremamente sensitivo a todo tipo de prazer. E isso faz com que muitas vezes a pessoa planejou. Tá? Tem um tipo que não planeja, ok? E tem um tipo que planeja. Aquelas mais ou menos. E participa de alguma forma. Mesmo que ela não possa dar opinião. Mas ela está consciente. Ó, é fulana. Tem o livro Cristo Espera por Ti. É um romance muito interessante. Até pelo estilo, Honoré de Balzac, é o espírito, o médium Valdo Vieira, quando era espírita ainda. E o estilo do Honoré de Balzac foi feita uma obra dessa grossura, de um especialista em Honoré de Balzac, que analisou a obra, e a obra é fantástica, porque ele prova num livro dessa grossura que aquele romance está todo cifrado em todas as obras de Honoré de Balzac. É fantástico. Mas o que eu quero falar não é isso. O que eu quero falar é que a menina está lá no mundo espiritual e ela vai renascer. Só que ela vai nascer como homem. E aí ela fica desesperada, que ela não quer renascer como homem. E aí o romance é contado para mostrar para ela por que ela precisa renascer como homem. Né? Oi? Cristo espera por ti. E aí precisa contar ela. Então você vai entender a história
E por que acontece esse planejamento? Porque, claro, se você está há 500, 700 anos reencarnando no sexo e precisa mudar, isso não é assim uma facilidade, né? Então, há toda uma tentativa de... Quanto mais mérito você tem, nós estamos tentando fazer o bem, ser pessoas do bem, né? Então, é lógico que a gente vai entender as coisas. Então, a gente já tem condições de participar do planejamento, sugerir. Se você já leu um livro desse, é sinal de que você já tem uma certa maturidade. Isso indica, eu não estou dando certeza, de que provavelmente você participou do seu processo de planejamento. Ok, mas acontece que o nosso caso aqui não é falar de planejamento, que é um tema que eu adoro. O nosso caso aqui é falar do seguinte, não é falar de Platão, mas Platão fala uma coisa muito interessante. Platão fala da teoria das reminiscências. Platão diz que a gente sabe das coisas lá antes de nascer, mas quando a gente nasce, a gente esquece. Então a gente planeja. Mas chega aqui, é só hipotético, tá, gente? É só uma ilustração. Eu não estou dizendo que o seu caso é esse, que o meu caso é esse, ok? É só para a gente entender a ideia. Isso. Não é nenhuma hipótese. É uma coisa assim corriqueira. Mas que eu não posso dizer, aconteceu comigo, aconteceu contigo, porque não é isso que eu estou dizendo. É só para a gente entender o processo social da sexualidade. Como isso nos afeta. Como isso desvia a programação. Porque Platão vai dizer que a gente esquece. E que a filosofia, a dialética, né, é que é o método para que a pessoa se lembre. Ok. Nós aqui vamos dizer que a doutrina espírita, vivida em espírito e verdade, em amor ao próximo, nos sensibiliza para que nós estejamos mais sensíveis à programação encarnatória. Porque a gente vai se espiritualizando. Então, o caminho da reflexão e do amor, ele nos permite ter uma visão cada vez melhor do que nós viemos planejar. Nós não vamos, normalmente, nós não vamos lembrar, mas a espiritualização, uma vida frugal, uma vida tranquila, uma vida emocionalmente equilibrada, vai permitir que a sua intuição, a sua criatividade aflorem, dando a você o quê? Luz de entendimento. A vida sensual, ao contrário. Como a pessoa está presa ao processo de imagem e sensação, ela tem que encontrar com essa pessoa aqui. Mariazinha. Quanto mais ela estiver presa ao desejo, mais fácil ela vai encontrar esse aqui da vida tal, esse aqui da vida tal, esse aqui da vida tal. E às vezes até casa, e às vezes tem até filho. Mas na verdade, ó, esse daqui ela já perdeu. Porque esse daqui, ele já, ó, não vai dar. Para, stop. Deixa para a próxima. Já distanciou tanto que às vezes aqui já entrou o aborto, já entrou não sei o que, já entrou não sei o que, já entrou não sei o que lá. Vejam bem, é por isso que a gente chega na sala de aula e 80%, 70%, 50%, 90% não vivem com os pais. Ninguém planeja isso. Claro, tem coisas específicas sim, mas não é disso que a gente está falando. Isso daqui é gravidez furtiva, feita no encontro, feita com pessoas que acabou de se conhecer, que você nem sabe quem é direito, que não participa do seu círculo evolutivo. Porque como a sexualidade ela está muito aflorada como uma felicidade, e a pessoa precisa ter uma parceira,
precisa ter um parceiro, precisa namorar, porque todo mundo namora, e que não sei o quê, e para segurar essa parceria tem que ter a sexualidade no primeiro encontro, que não sei o quê. Ou você vai entrando num jogo, num enredamento complicado, em que o desvio da programação encarnatória se torna uma coisa comum. Boa parte dessas pessoas, portanto, os mentores espirituais nem se dão trabalho de ficar anos em programação encarnatória. Por quê? Porque sabe que dali não vai sair muita coisa. A espiritualidade, uma das coisas, esse tema é tão vasto que eu falei também sobre a contracepção. Então, uma das questões que a gente precisa entender sobre a sexualidade é o seguinte. Isso eu vejo também em sala de aula, tá? Também é pura observação, não tem critério de cientificidade absoluta, mas me orienta. A Márcia, não sei se tem outros professores, a Márcia aqui, ela pode até, não, eu não percebi isso não. O que eu percebo, meus melhores alunos são poucos, 1 ou 2 por turma, 80% mulheres, mais meninas que meninos. E dessas, elas não estão falando o tempo todo de sexo e namoro. Geralmente é assim. Elas são um pouquinho mais centradas. No ensino fundamental, então, você vê que tem família, mora com o pai. Tem uma questão ali, você consegue estabelecer um diálogo. E alguns você encontra depois, estão fazendo faculdade. Eu não estou dizendo que elas são perfeitas, mas aquelas ali, por exemplo, eu estou no ensino fundamental, eu estou com 5 alunas grávidas. Uma engravidou ano passado, sumiu, repetiu o 8º ano. Agora, sumiu de novo, está grávida de novo. Tem 15 anos, só vai para o 2º filho. Essa era no 7º ano, só falava de namorado. Você não via nela uma criança de, 13 anos. Você via nela uma mulher. Porque do jeito que ela falava, se comportava, eu não conseguia ver nela 13 anos. Falei, quantos anos você tem? 13. Já está indo para o 2º. Então, a vida dela, eu não posso dizer o que vai ser a vida dela. Torço para que ela consiga ter uma vida maravilhosa. Mas olha como é que a vida dela já está toda enredada, com 15 anos. Há 3 anos atrás, no 8º ano, uma menina de 13 anos, mais ou menos, engravidou, depois voltou. O filho, ela vinha com o filho pelhado, a sala de aula na Baixada Fluminense, vocês podem imaginar mais ou menos, um chão de vermelhão, todo esburacado, a criança ficava pelada enquanto eu estava dando aula, e eu falando, olha só, não é melhor tirar, porque você não pode levar um fora, né? Não seria melhor tirar do chão, ela está peladinha, a menina, a bebê de meses, né? Então vocês vejam, o sensualismo irrefletido não traz felicidade. Ele traz um prazer imediato naquele momento. Ok, a gente não vai discutir isso. Ninguém discute isso. Só que isso não é suficiente para trazer à alma felicidade. Mas mesmo assim, vejam bem, a regulação da gravidez, ela é uma conquista. Nós não podemos pensar que é proibido regular quantos filhos você vai ter. Não é. Que nós precisamos separar a organização da sua vida, aqui, você tem o direito de organizar a sua vida, com a desorganização emocional, sexual, são coisas diferentes. Usar métodos contraceptivos não é errado. É melhor usar o método contraceptivo do que usar o aborto como método contraceptivo. Porque o aborto é um atentado contra uma vida. Há ali um espírito. Qualquer argumento
ele vai esbarrar na visão espírita das coisas. A visão espírita das coisas nos diz: há um espírito ali reencarnado já. Então, o respeito à vida. Então, é melhor, então, sim, que se proporcione os métodos contraceptivos. Aí a gente fez uma pequena pesquisa. Os métodos contraceptivos, há 2.500 anos atrás, o pai da medicina, Hipócrates, já afirmava que a semente de cenoura selvagem era capaz de prevenir gravidez. Políbio, no século II a.C., dizia que as famílias gregas limitavam-se a ter apenas 1 ou 2 filhos. Se no século II a.C., ou seja, há 2.200 anos atrás, Políbio escreve isso quer dizer o quê? Como é que a pessoa vai limitar a ter 1 ou 2 filhos? Usando métodos contraceptivos, eles já tinham. Na Roma Antiga, usava-se bexiga dos animais para, como é que é o nome, gente, que a gente diz que é o nome socialmente correto? Então eu vou usar o nome que está me vindo na cabeça, camisinha, né? Preservativo masculino. Então, usava-se bexiga de animais para proteger de doenças e da gravidez. Isso na Roma Antiga. Também, toda durante a Idade Média, bexiga de animais, pele de carneiro, era utilizado como método contraceptivo. Foi só a partir do século XIX que veio a borracha, né? A borracha que foi feito um método, então, contraceptivo de masculino com borracha. Então vocês vejam o seguinte: a humanidade, ela sempre procurou, no Egito Antigo usava-se fezes de crocodilo com mel e colocava-se no órgão feminino, né? Alguns pesquisadores disseram que talvez as fezes aumentassem o pH vaginal, e aí pode ser, mas aí são... não se sabe se é isso mesmo, mas era um método, porque muitos desses métodos, gente, não quer dizer que funcionavam, né? Você não pode ter essa ilusão. Mas vejam bem, o ser humano sempre sentiu a necessidade de ter um controle do nascimento, e isso não é de hoje. Então, a gente precisa entender, à luz da doutrina espírita, 2 coisas. A organização da sexualidade não é pecado, não é errado. Que a questão da sexualidade, a gente não tem como falar de sexualidade sem falar de algo que é maior, que é a afetividade. Nós não estamos falando em sexo antes ou depois do casamento. Não estamos falando nada, não é abordagem, não tem nada a ver com isso. O que a gente precisa entender, todos nós, todos os seres humanos, é que a relação a 2 é uma relação de sentimento e não de prazer. É uma relação que se constrói através de objetivos. Nós renascemos para evoluir. Então, o casal ideal é aquele o quê? Que evolui junto. Um ampara o outro. Você pode fazer isso com conhecimento de causa. Você é espírita e sabe que isso acontece. Ou você pode ver muitos casais que fizeram isso sem nem nunca saberem disso. Evolução, evoluir junto, construir um processo criativo. Você vê isso. Por quê? Porque isso está ligado, não é a uma religião, está ligado a sentimento. Fora da caridade não há salvação. Sentimento. O sentimento de amor faz você construir junto. O sentimento de sensação muitas vezes atrela a pessoa a outra, mas muitas vezes tem violência, pancadaria. No Rio de Janeiro, o número de mulheres agredidas
são de 379 mulheres agredidas diariamente. Eu vi isso na rádio CBN. Os índices são desse nível. Então as pessoas estão se batendo não, né? Vamos falar em português claro. Os homens estão batendo nas mulheres, porque esses homens estão buscando na mulher sensações. E vem a frustração, quando a pessoa percebe que o outro não é só uma máquina de prazer. A pessoa tem aquela mulher, tem aquela aparência, ótimo, mas ela tem uma alma ali, tem gostos, tem opiniões, tem vontades. E ele não quer saber disso. O que uniu ele àquela relação não foi nada disso. E aí acontece a violência. Isso é só uma das causas. 379. Mulheres apanham por dia no Rio de Janeiro. Isso é um índice. Eu ouvi aquilo, eu fiquei abismado. Lembra que eu peguei, tenho que anotar isso. A gente estava no carro e ele falou, tem que anotar isso. Lembra, André? Falei, não, tem que anotar. Esse é um dado que eu tenho que guardar. Porque é muito alto esse índice. E aí você, quando está falando quando eles dizem aqui no Livro dos Espíritos, isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material, quanto o homem é terra-terra. A gente tem que ver um índice de evolução em que a gente saia desses processos instintuais e comece a valorizar o sentimento. Porque quando você valoriza o sentimento, é claro que você respeita o outro. É complementaridade. Não é um prazer vago, furtivo. Não, é complementaridade. Isso não se constrói sem uma relação em que haja sintonia. Não precisa ser da mesma religião. Não precisa ser do mesmo clube de futebol. Não precisa ser da mesma profissão. A sintonia, ela pode ter N motivos. Você pode ser espírita, ele ateu, ou católico, ou você espírita, a pessoa é ele, ela e Deus, mas há algo maior que os une, que não é a sensação. Lembra que eu falei da questão da Kundalini, da criatividade? Que o Dr. Jorge André, no livro Fininho, vai trabalhar um livro, Forças Sexuais da Alma, como Freud tem muita razão em muitas questões colocadas por ele, quando Freud fundamenta na sexualidade uma série de questões humanas, André Luiz confirma, e Dr. Jorge André, psiquiatra espírita, também, porque Freud não deveria saber, não sei sobre isso, mas todo o nosso processo psíquico de criatividade, porque vejam bem, quando a gente vê uma bela paisagem, você vê, hoje eu vi uma foto belíssima de um leão. Eu vi aquela foto do leão, falei, cara, que foto maravilhosa, lindíssima. Você vê a beleza. Há um prazer. Há uma estética. Então, as coisas belas te motivam. Então, a sexualidade, ela, quando é usada com amor, ela traz beleza, ela traz satisfação, mas ela por si só, ela não basta. O espírito, à medida em que evolui, ele vai transformar isso em afeto universal. Os espíritos superiores, eles vivem um prazer que é muito maior do que o prazer do encontro de duas almas. É o prazer do amor irradiado, que você vai conseguir usando a afetividade na sua vida. A partir do momento em que isso entra na sua vida, em que o amor ao outro entra na sua vida, você se espiritualiza. E tudo mais, toda manifestação do ser é espiritualizada. É uma outra forma de se relacionar. É uma outra forma de trabalhar essas energias, porque elas são automotivadoras, autoalimentadoras. Enquanto nós somos frustrados, nossa sociedade, o sexo é desreprimido. Ok, mas as pessoas
Uma vez ouvi artista falando, sexo é 3 homens, 3 mulheres, apaga a luz e fecha a porta. Isso a atriz falou. Algumas dessas pessoas a qual ela se relacionava se suicidaram. Então, essa coisa que era comum nos anos 70 não resolveu os problemas do conflito do ser. A exacerbação do sexo, a desrepressão, a promiscuidade não resolveu o problema do ser. A promiscuidade trouxe, como a gente viu nos anos 80, a explosão da AIDS, que agora está sendo controlada, e agora nós vivemos a explosão da sífilis. Voltando. Então você vê, a gente percebe que as pessoas são teimosas. Nós somos reincidentes. Por isso, aqui tinham várias outras coisas, mas nosso tempo já está findando. Porque esse tema é um tema muito, muito, muito amplo. O que a gente deve deixar claro é que a doutrina espírita não proíbe as pessoas de terem relações sexuais. Nós precisamos usar o autoconhecimento, porque a pessoa não fica constrangida com trocas constantes de parceiros, por exemplo. Teve um ator que uma entrevista dos anos 90, ele disse que todas as mulheres que ele quis, ele teve. Todas. Ele nunca recebeu um não. Nunca havia recebido não. E na conta dele, ele já tinha tido relações com mais de 1000 mulheres. E como ele nunca recebeu um não, só que ele chegou num momento da vida dele que ele viu que ele é que estava sendo usado. E que ele entrou em depressão. Então, o que é uma coisa que muitos adolescentes querem, né? Todas as mulheres do mundo, ele teve. E não foi feliz. Esse ator chama-se Reginaldo Faria. Quem não é da minha época, mas as pessoas que o viram, na época que ele fez Lúcio Flávio e não sei o que de algum, como é que é o nome? Aquele filme? Filme dos anos 70. Ele era um galã, olhos verdes, então ele era o galã brasileiro. Né? Então é dessa época que ele está falando. Anos 60 e 70, que ele fez vários filmes aqui. Um deles muito conhecido é o Lúcio Flávio, né? Amuleto de Ogum, lembrei agora. Um filme também dos anos 60, 70. E o que acontece? Ele que deu essa declaração nos anos 90. Já mais velho, né? Mais maduro, ele entendeu que a exacerbação sexual, ela é incapaz de quê? De trazer o equilíbrio da alma. Porque nós somos espíritos imortais. Só as coisas imortais interessam. Então, a chave da sexualidade não é a repressão. A chave da sexualidade é o equilíbrio, é o afeto, é o amor. O amor conjugal, que deve ser construído na relação. Ele não é mágico. Ele não é uma música de Roberto Carlos ou uma música de pagode. Ele é uma construção que muitas vezes demanda dia a dia, trabalho, humildade, autoconhecimento e, sobretudo, uma sintonia, uma busca para a construção de algo juntos, que utilize de alguma forma a criatividade. Ok, gente? É o que a gente podia falar. Obrigado aí pela atenção de vocês, que Jesus nos ampare. O tema é muito mais amplo, comporta muito mais outras questões, mas eu acho que nós tentamos abordar várias questões. O essencial é que a gente é espírito imortal. E em todas as questões da nossa vida, a gente não pode perder nunca isso de vista. Ao perdermos de vista isso, iremos sofrer, iremos chorar, iremos ficar frustrados e angustiados. Então, a solução de todas as partes da nossa vida, inclusive a sexualidade, sempre será entendermos que nós somos espíritos imortais e que só o amor, o verdadeiro amor, é que realmente pode nos trazer felicidade. Tá bom, gente? Obrigado aí pela atenção de vocês. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos o nosso irmão
com as palavras inspiradas. E para dar por encerrado a primeira parte do nosso trabalho, vamos pedir a nossa Márcia, você pode fazer? Pedir a nossa Márcia fazer a nossa prece de primeira. Muito obrigado, Senhor, por esses ensinamentos, por esses esclarecimentos, vindos do seu amor, do seu cuidado para conosco. Agradecemos imensamente esses ensinamentos, que possamos aplicá-los na nossa vida, refletir, discernir e perseverar no caminho de cada vez mais espiritualização nossa, cultivando um amor maior, mais universal, mais fraterno. Possamos desenvolver isso em nós e transmitir a todos que encontrarmos no caminho. Abençoa todos que estejam necessitando do teu auxílio, todos que estejam em depressão, todos que pensam em suicídio, todos que estejam passando por qualquer necessidade, encarnados e desencarnados, sejam envolvidos e amparados pelas tuas falanges da luz. Abençoe nosso Brasil, todos os nossos políticos, todo o povo brasileiro. Que nosso querido Brasil possa ser a pátria do Evangelho, Senhor, com a tua ajuda, com a ajuda da falange de Ismael, e a atuação de todos nós no nosso dia a dia. Assim seja, graças a Ti e graças a Jesus. Graças a Deus, sim, agradecemos aos nossos mentores, amigos espirituais, ao nosso patrono Francisco de Assis, nosso irmão Jesus Cristo e, acima de tudo, a Deus. Pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte desse trabalho e a abertura do espaço. Graças a Deus.